Boa noite, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal Vida com Cristo, um canal onde falamos de Bíblia, espiritualidade e também sobre o tema do canal, que é Vida com Cristo, né? E hoje vamos falar de um assunto bem importante que está aqui em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21. O tema hoje é bem complexo, mas muito interessante e muito bem falado na cristandade, né? Pois é por meio desse tema que somos reconciliados com Deus e por meio de quem nos chegamos a Deus, né? Pois o tema de hoje vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Antes de tudo, vamos fazer uma breve oração para que Deus abra nossa mente para entender a sua palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, por minha família, pela saúde, pelo trabalho. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, todos aqueles que vão assistir esse vídeo futuramente. Que o Senhor possa estar com cada família e cada crente, Senhor Deus. Abençoa e o santifica. E nos santifica também, Senhor Deus, nosso lar e nossa família. Muito obrigado por tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema ele é bem interessante. Hoje, algumas pessoas têm uma ideia de que a justificação ela pode ser alcançada por meio de obras, por meio do esforço humano. Mas a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. Efésios 2, 8 a 10 diz que pois somos salvos por meio da graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é um dom de Deus, vem através dele, ou através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz de Calvário por nós. E Paulo, ele expressa isso muito bem aqui no capítulo 3. Paulo trabalha bastante aqui a ideia da justificação pela fé, do capítulo 3 ao capítulo 5 de Romanos. Ele enfatiza bastante a justificação pela fé em Jesus Cristo. E o tema de hoje começa assim. Versículo 21. Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Hoje vai ser praticamente uma aula expositiva, né? Vamos expor e vamos aqui versículo por versículo, palavra por palavra, aqui trabalhando, né? Tanto expositivamente como exegeticamente, né? E Paulo ele é muito enfático quando ele começa assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, quando Paulo fala agora, no tempo presente, é porque houve uma era passada, né? Aí no verso seguinte ele diz assim, na frase seguinte diz assim: agora sem lei. Muitos pegam essa palavra aqui, essa frase aqui, sem lei, e abrange todas as leis do Antigo Testamento, né? Diz que tanto o Antigo Testamento como as leis regulamentares, elas se foi e já não é mais válida, né? Já não é mais válida. E a frase seguinte diz assim: se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, não é mais necessário as leis, não é mais necessário as leis, porque se manifestou a justiça de Deus. Qual é a lei que Paulo está falando aqui? Qual era a lei que fazia que o crente no Antigo Testamento fosse justo ou justificado? Será que era a lei moral, a lei dos 10 mandamentos? Será que o que trazia a justificação para o crente eram as leis alimentares? Será que eram as leis dietéticas? E será que eram as leis sacerdotais ou as leis
que regulamentava ali todo o sistema do santuário? Será que era essa lei, ou essas leis? Qual era a lei do Antigo Testamento que trazia justificação para o crente? Se você dá uma estudada no Antigo Testamento, você vai perceber que a lei que trazia a justificação para o crente era a lei cerimonial. Todas as leis que eu citei aqui, ela trazia a condenação do crente, pois eram leis que regulamentavam, ou seja, eram leis que traziam aprendizado e a forma de viver para todo cristão, para todo judeu, israelita e assim subsequente, hebreus. E todas essas leis só trazia condenação. Só tinha uma lei no Antigo Testamento que trazia a justificação, que era a lei onde eram as leis do sacrifício, né? Onde uma pessoa pegava ali o seu cordeirinho, levava até o sacerdote, lá no santuário. O sacerdote colocava a mão sobre esse cordeirinho. Antes teria que haver a humilhação e oração, e um arrependimento daquela pessoa. Aí então ele levava o seu cordeiro, e esse cordeiro era imolado no santuário, ou seja, no pátio do santuário. Mas para que o indivíduo fosse justificado, não era apenas só o cordeiro morrer. Tinha que haver uma manipulação do sangue, a forma que o sacerdote comeria carne. Ou seja, o sacerdote entrava com esse sangue e aspergia no santuário. Isso dependia muito do tipo de sacrifício. Ou ele, nas bases ali do holocausto ali, ele molhava apenas as pontas e só depois levava para dentro do santuário o sangue. Ou seja, havia uma grande manipulação de sangue, do comer da carne. Ou seja, só quando os sacerdotes faziam todo aquele ritual, que ele saía do santuário, é que o indivíduo estava perdoado. Ou seja, não era apenas o fato de matar o cordeiro, mas existia todo aquele ritual. E só então o indivíduo era justificado perante Deus, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem, mas por meio dessa lei cerimonial ou desse ritual de expiação é que o indivíduo era justificado. Então, tudo era ritual e tudo era um tipo do antitipo que viria. Ou seja, todo aquele ritual do Antigo Testamento, ele apontava para o futuro. Ele apontava para um cordeiro, o principal cordeiro, o cordeiro supremo ou soberano, né? Que viria para morrer por nós. Por isso que Paulo diz assim, ó, mas agora, sem lei, ou seja, não é mais necessário a lei para o crente ser justificado, pois tudo prefigurava para Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele vem e morre na cruz de Calvário. Por isso que Paulo diz, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Todos os rituais do Antigo Testamento ele apontava para a cruz de Calvário ou para a vida de Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem, vive o seu ministério de 3 anos e meio e morre na cruz de Calvário, as leis do santuário terrestre, elas desaparecem. Ou seja, não é mais necessário. Não é mais necessário hoje nós levarmos um cordeiro para imolar no templo ou na igreja. Não é mais necessário porque o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo já veio e já fez esse sacrifício de uma vez por todas, segundo Hebreus 9:25. Ele já veio de uma vez por todas e não é mais necessário esse sacrifício. Se manifestou a justiça de Deus. Qual é essa manifestação? Quem é esse
que se fez justiça de Deus, o próprio Jesus Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aqui quando aparece essa outra palavra lei, diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Torá ou Pentateuco, né? E pelos profetas, que podem ser também os profetas maiores e menores. Ou seja, a Torá vai de Gênesis a Deuteronômio e os profetas maiores e menores vai de Josué a Malaquias. Ok? Então, tudo isso aí é testemunha da justiça que iria se manifestar. O Messias é apresentado no Antigo Testamento de forma não tão clara. É necessário se estudar. Só Isaías que tem uma forma mais clara assim de falar sobre o Messias que viria, né? O resto dos livros é um pouco mais, tem que estudar mais, se aprofundar mais teologicamente, né? E tudo isso foi testemunhado pelo Antigo Testamento. No verso 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, Deus no Antigo Testamento ele chama Israel para ser o seu principal povo, vamos dizer assim, ou o povo modelo. É Israel que é o povo modelo. Mas isso não significava que só Israel era salvo, pois a gente vê salvação de vários estrangeiros e de várias pessoas do Antigo Testamento que não eram do povo de Israel. E mesmo assim eles foram salvos. Ou seja, e hoje não é diferente. Hoje o dom de salvação ele é dado para todos. Todos que creem em Jesus Cristo, ou todos que tiver fé em Jesus Cristo, não há distinção, né? Por quê? Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus, verso 23, né? Quando o Adão e Eva caem no pecado, o pecado a partir daquele momento é introduzido no mundo e a nossa natureza ela não mais nasce perfeita. Ou seja, todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador é a justiça de Deus testemunhada pela lei, pelos profetas, né? No verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente. O texto é muito claro. Não é necessário as minhas obras ou as suas obras para obter a salvação, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero só enfatizar uma coisa aqui, para não ficar esse leque aberto, e vocês imaginarem que eu estou aqui agora pregando que o crente tem que viver da forma que ele bem quer, né? E não é assim, não é isso que o texto está ensinando. A salvação, irmãos, ela é somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada que façamos, a gente consegue obter a salvação. Mas lembre de uma coisa: uma vez a gente dentro da aliança de Deus, uma vez a gente reconciliados com Deus, temos que viver agora em obediência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem várias regras e nos ensina vários modos de viver. Ou seja, a gente não pode viver da forma que a gente quer. Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, nos diz claramente, por meio da sua palavra, que nós temos que ter algumas regrazinhas básicas a seguir. Em todo lugar que a gente for, a gente vai ter que seguir regras, né? E quando a gente ultrapassa essa regra, é o que o texto diz: nós somos pecadores, né? E a gente ultrapassa essa regra todos os dias. Por isso que nós necessitamos de ser justificados por meio de Cristo Jesus, né? Conforme o texto 24 ele nos ensina, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, só há redenção em Cristo Jesus. E se uma vez nós somos redimidos por Cristo, temos que seguir a sua própria palavra. Por exemplo, lá em João 14,15, diz, o próprio Jesus diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, essa é a regra basilar do cristianismo, né? Uma vez um jovem rico chegou para Jesus e disse assim: mestre, bom mestre, o que farei para obter a vida eterna? Jesus olhou para ele assim e disse: guarda os mandamentos. Mas mestre, eu já tenho feito tudo isso. Adultério, não adultério. Aí ele diz assim: quais são os mandamentos? Aí Jesus cita: não adulterarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Se você observar o texto, só fala de amor ao próximo, né? Jesus ali cita 4 a 5 mandamentos e fala tudo de amor ao próximo, pois Jesus conhecia bem aquele jovem rico. E Jesus assim: se queres ser perfeitos, entra, vende todos os teus bens e terás um lugarzinho no reino dos céus. E o jovem se entristeceu porque era dono de muitas propriedades, né? O que Jesus quis ensinar para aquele rapaz? Que nós temos que seguir algumas regrinhas básicas, né? E temos que nos examinarmos e para ver onde nós estamos errando. Você percebe que Jesus só citou ali o amor ao próximo. Jesus não falou sobre o amor a Deus. Talvez aquele rapaz ele era muito apegado sobre o amor a Deus, o amor a Deus, o amor a Deus, mas esquecia dos seus semelhantes. Por ser dono de muitas propriedades e de ter muitas riquezas, talvez ele não seguisse algumas regrinhas básicas, que é dividir com os necessitados, é ajudar a quem precisa. Talvez ele vivia no egoísmo extremo. Por isso que Jesus cita apenas o amor ao próximo, porque era o que ele necessitava. Era o que ele necessitava naquele momento de ouvir. Mas voltando aqui para o texto, o texto 25 diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O verso 25 é o verso-chave dessa perícope aqui, esse pequeno bloco de texto, né? O verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Voltando mais uma vez aqui para o santuário terrestre. Quando o sacerdote ele fazia todo esse ritual, ele pegava o sangue e aspergia na tampa do propiciatório dentro do lugar santíssimo, onde toda vez se fazia ali o Shekinah. O Shekinah era a real presença de Deus dentro daquele local. Porque Deus falou claramente para Moisés que Moisés fizesse um santuário para que ele pudesse habitar ali naquele compartimento chamado santuário. E Deus descia ali através de uma fumaça, e em cima desse propiciatório, ou dentro desse lugar santíssimo, era onde que Deus habitava mais frequentemente, ou mais de forma real, né? Vamos dizer assim. E essa parte aqui, propiciação, a propiciação é uma palavra chamada no grego aqui hilastério, né? Hilastério na Septuaginta aparece. E essa palavra propiciação tem a ideia de, ou traduzida, ela pode ser reconciliação. Era através, quando esse sangue era aspergido sobre a tampa ali do propiciatório,
trazia a ideia de reconciliação. Através do sangue do cordeiro aspergido em cima daquela tampa, é que se fazia a reconciliação entre Deus e o ser humano. Então, a mesma coisa acontece na cruz do Calvário, porque, como eu falei, tudo prefigurava o cordeiro que viria, né? Que iria tirar o pecado do mundo. Ou seja, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. É através do sangue de Jesus que que a gente se reconcilia com Deus. É através desse sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O final do texto, irmãos, fala como se Deus fechasse os olhos para os pecados cometidos no Antigo Testamento. E por quê? Porque o plano da redenção ainda não tinha sido concluído. O plano da redenção ainda não tinha se manifestado, ou seja, Jesus ainda não tinha vindo e morrido naquela cruz de Calvário. Por isso que Deus, ele fecha, como se Deus tampasse os olhos para não ver os pecados cometidos pelo povo do Antigo Testamento. Porque todo pecado, ele era perdoado e ele era transferido para o santuário. E tudo isso era um repasse de responsabilidades do pecado. Ou seja, então quando Cristo veio, Deus propôs no sangue dele uma propiciação, uma reconciliação entre o ser humano pecador e o próprio Deus. É Jesus que faz essa ponte sobre o abismo, né? E tudo isso é mediante a fé. Um ser humano só tem como ter ou obter essa reconciliação com Deus quando ele tem a fé em Jesus Cristo, né? Vamos lá. Então, a sua tolerância deixar impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista o que eu falei agora, veja só a conclusão do versículo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Viu como lendo o texto ficou mais claro? O tampar os olhos para os pecados anteriormente cometidos? Vamos ler o texto novamente. Mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, na sua presciência, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ou seja, toda aquela responsabilidade era jogada sobre o próprio Deus, ou seja, que era uma transferência de responsabilidade sobre o pecado, onde falava que o indivíduo pegava seu cordeirinho, trazia até o sacerdote. Esse pecado era transferido simbolicamente para o sacerdote, e quando o sacerdote aspergia o sangue sobre o santuário, simbolicamente esse pecado era transferido para esse santuário. Ou seja, era transferido para o próprio Deus. Era Deus quem ficava com a responsabilidade do pecado. Agora, veja só como é a questão. Um Deus santo, um Deus sem pecado, ele aceitava ali a responsabilidade do pecado. Tudo isso foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus, ele agora toma os nossos pecados sobre ele. Nós depositamos sobre ele e ele nos perdoa. E quando ele nos perdoa, quando a gente é perdoado por meio de Cristo, ele recebe essa responsabilidade do pecado e nós somos reconciliados com Deus. Veja que interessante, veja que Deus maravilhoso. Então, tendo em vista a manifestação da sua justiça do próprio Jesus, no tempo presente, isso Paulo falando, né? Isso foi anos depois. Paulo falou que anos depois da morte de Jesus, da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, quando Cristo Jesus morre naquela cruz do Calvário, Deus o Pai, ele é tanto justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja,
Ele é justo porque ele envia o seu Filho amado para morrer na cruz de Calvário por nós, e ele é justificador daqueles que agora têm fé em Jesus Cristo. Então, se eu e você tiver fé em Jesus, nós somos justificados por meio dele, né? E nosso estudo hoje vamos parar por aqui, mas eu só queria deixar uma lição. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você só tem como obter redenção ou ser justificados só mediante a fé em Jesus Cristo. Então, creia em Jesus, guarde os seus mandamentos, porque uma vez dentro da aliança você tem que seguir agora as regras dessa aliança. Então, creia em Cristo e viva uma vida de obediência a Ele, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Valeu? Então, até o próximo vídeo.